com o seu relatório de missões, por favor. A paz do Senhor, amados irmãos. A nossa obra missionária internacional continua avançando, né? Nós continuamos fazendo um aporte, um suporte missionário para o pastor Duarte, que se encontra lá na Jocum, né? Continuamos mandando as nossas ofertas lá para sustento da sua família. A obra lá em Moçambique está avançando, muito maravilhoso trabalho, né? Quero até parabenizar os nossos líderes lá, pastor Arsênio e pastora Aida, realmente algo de se encher os olhos de ver que um projeto que começou tão pequeno já está tão grande para a glória do nome de Jesus. Nosso pastor Antônio Paniagua fez a viagem missionária para o Rio de Janeiro e para a Argentina, onde também pôde observar o crescimento da obra do Senhor. O trabalho lá em Angola está avançando também, os irmãos estão batizando, ganhando almas, discipulando e batizando, que essa é a obra da igreja, né? Então, queridos, lá no Peru, estamos observando a revitalização ali, um esforço na cidade de Chorrilhos, né? O trabalho lá está muito maravilhoso também, está avançando, e Deus abençoe a liderança do pastor Emanuel aí da MVN Peru. Trabalho lá no Peru também, no norte do Peru, na Cordilheira dos Andes, ali na cidade de Libertad de Palhã, também está apresentando bastante resultado positivo, pastor Antônio Paniagua, e almas estão sendo ganhas, libertas, saradas, restauradas para a glória do nome de Jesus. Lá no Paquistão, nosso casal de obreiros também estão avançando, o trabalho está muito bonito, almas estão sendo ganhas, batizadas, restauradas para a glória do nome de Jesus. Então, como um todo, aqui em Jardim, nós tivemos a participação no congresso dos irmãos aqui da cidade de Jardim, onde fui acompanhar o pastor Antônio Paniagua. Nós estivemos lá, eu, pastor Márcio, pastor Antônio Paniagua, pastora Sandra, e observamos já os irmãos, uma nova estrutura, né, numa nova casa, um novo endereço, e o trabalho muito promissor avançou para a glória do nome de Jesus. Então, queridos, nós estamos felizes com a obra que tem sido feita, né, pastor Antônio Paniagua? Aqui em Campo Grande, nós estamos ganhando almas para Jesus e o trabalho está avançando, estamos estabelecendo as bases da nossa futura sede mundial. Deus está nos orientando. Quero agradecer aos nossos mantenedores, aos nossos ofertantes da obra missionária. Quero pedir que continuem ofertando, porque, queridos, a nossa missão é maior que a nossa vida. Nós, MVN, não trabalhamos por aplausos, não trabalhamos por reconhecimento ou posição, nós trabalhamos porque entendemos a grandeza e a urgência da colheita, a grandeza da visão e o valor de cada alma. A MVN é um exército, e vocês são os valentes desse exército, nossos missionários, nossos líderes. Deus continuará levantando recursos, pessoas, parceiras e provisão, porque Deus honra a quem honra a sua obra, né? Que o Espírito Santo possa renovar cada um dos nossos missionários, cada um dos nossos pastores, dos nossos líderes, que o Espírito Santo lhes renove hoje com fogo, com paixão, com convicção, e renove a sua força e renove a sua alegria cada dia de servir. Que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça, que nunca falte visão nos nossos olhos e coragem para trabalhar na obra do Senhor. Sejam fortes, porque o céu está conosco, irmãos. Sejam fortes, MVN, porque o céu está conosco. E lembre-se, juntos nós somos mais fortes, podemos fazer mais e podemos fazer melhor. Incentivo a cada secretário de missões, né, aí da sua congregação, que trabalhem
que obtenham recursos, que façam feiras, que trabalhem com conscientização missionária. Porque, queridos, existem muitas almas que vão ser salvas, estão sendo salvas, e quando nós chegarmos lá na glória, nós vamos ver almas do Paquistão, almas do Peru, almas do Japão, almas do Brasil, e assim sucessivamente, queridos, almas de Angola, e em todo lugar aonde tiver uma MVN, né, trabalhando, nós vamos estar ganhando almas para Jesus, e o resultado nós vamos colher na eternidade. Tudo que nós fazemos na obra missionária, plantamos para a eternidade. Obrigado pela oportunidade, pastor Antônio Paniagua, seguimos. Amém, amém, em nome de Jesus. Também quero participar aqui para os nossos amados. Eu não vi aqui o pastor Felipe, a pastora Sônia, o pastor Arsênio, nem o Ian, nem a Dua, né? Quem puder mandar uma mensagem para eles, né? Tá? Para que possamos estar juntos, tá? Alguém quer participar, sem nome, tá sem nome. Esse que entrou agora sem nome, se identifica, por favor, manda uma mensagem aqui, né? Porque esse link aqui é mostrado para aquele que tem nome, tá? Em nome de Jesus. Irmãos, deixa eu compartilhar com você as conquistas dos irmãos. Deus está usando a vida das pessoas, tá? Aonde eles estão. O irmão Duarte está ali numa escola do Jocum, fazendo, né? Bem-vinda, irmã Miriam Rio, tá? Se esforça para compreender meu espanhol, por favor, meu português. O misioneiro Duarte está estudando na escola de Jocum, acá em Brasil, na cidade de Porto Velho, Rondônia. E allá, né, tem várias pessoas de outros países que também estão estudando na mesma classe. E ele está compartilhando com alguns missioneiros de outros países a respeito da missão Vida Nova. Missioneiro que não tem uma cobertura, que não tem um pastor. Ele tem compartilhado, né, na classe a respeito da missão Vida Nova. E duas pessoas, sim, missioneiras de outros países, nos buscaram, tivemos reunião, né, com nós, depois invitamos a pastora Daisy para ter uma reunião também com eles, sim. Nós temos um pastor de Moçambique, né, da cidade de Nampula, está traduzindo a Bíblia para seu idioma, que não é, né, da tribo de Nampula, é de uma tribo perto, que é um outro idioma, esqueci a hora, tá? E tem um outro missioneiro allá também estudando allá, que está fazendo tradução da Bíblia para um outro idioma, né, de Guiné-Bissau. E os dois, né, juntamente com o pastor, com o nosso missioneiro Duarte, tivemos uma reunião e eles manifestaram o desejo de pertencer à missão Vida Nova, tá? Então, irmãos, nós agora temos 3 missioneiros, sim, que estão fazendo a tradução da Bíblia, cada uma em um idioma. Estão entendendo o que estou falando, irmão? A grandeza da dimensão, sim, das coisas que estão acontecendo, sim? Deus está usando as pessoas, sim? Está usando as pessoas. Era desejo de nós agora trazer os 3 acá a Campo Grande, para estar com nós nesse período de vacância deles, sim? Vacância deles, de período de final de ano, né, da escola de Jocum.
já pedimos o permisso allá para a escola, já foi dado o permisso para que esteja conosco, mas temos um pequeno problema. E o problema, o que não é problema? Sei que você vai ajudar na solução desse problema, que é a passagem dos três. Sim? A passagem, o bilhete dos três. O bilhete dos três, cada um vai custar em torno de $300. Sim? $300, tá? O bilhete de cada um, sim? De avião, que é quase o mesmo preço de ônibus. De ônibus, sim? Então, para nós, seria um prazer estar com eles. Não sei se, de alguma maneira, você pode ajudar, aportar, para que estejamos juntos acá, este início de enero, né? Na nossa reunião que teremos em enero, e estamos com eles acá também, para podermos alabar o Senhor, né? Na nossa primeira reunião ministerial, né? Cartatizo, sim? Acá em Campo Grande. Então, eu estou compartilhando com você, né, que agora nós temos 3 missioneiros fazendo o curso de tradução bíblica, cada um fazendo a tradução no idioma que não há na Bíblia. Sim? Podemos alabar o Senhor por isso, irmão? Podemos alabar o Senhor. Quantas vidas vai ter acesso à palavra do Senhor? Quantas vidas vão se volver para o Senhor, entendendo a promessa do Senhor, né, o propósito do Senhor. Por isso, eu quero pedir para você, um deles chama, né, Pastor Mora Sambo, outro chama Rafael, olvidei seu apelido, mas eu vou colocar aqui para estar, né, orando. E o outro tradutor da Bíblia é o nosso irmão Duarte Sambo. Ele está fazendo uma grande obra. Eu disse para a pastora Deise, né, que nós vamos falar com ele, né, para senti-lo, né, e é um ministério novo, né, de tradutores de Bíblia, sim? E colocar ele no liderazgo desse ministério de tradutores da Bíblia, sim? Porque ele já está sendo e ele está trazendo pessoas para a missão Vida Nova, pessoas que já estão fazendo. Nós não vamos negar acá para ser, já estão fazendo. Sim? Agora, eu quero pedir a você, né, a você, que de uma forma ou de outra tenha condição de aportar alguma coisa para comprar os bilhetes para eles, sim? Para que esteja conosco acá, né? A partir do dia 20 deste mês, sim? Até dia 12 de janeiro, tá? Acá conosco, tá? Que é o período de vacância da escola de Rocum. Eles não têm para onde ir, mas eles têm uma família acá que ele chama Missão Vida Nova. Amém? Ele tem irmãos, sim, que vão ajudar a chegar até acá. Amém? Deus lhe bendiga. Graças ao Senhor. Também eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Convidar aqui o pastor Felipe ou a pastora Sônia para falar um pouquinho sobre a nossa passagem ali no Rio de Janeiro, como é que foi, para que vocês possam ficar sabendo. Depois a pastora Elza ou o pastor Elídio falar um pouquinho da nossa passagem ali na Argentina. Por favor. O primeiro que escutou aí pode tomar o microfone. Pastor, bendiciones. Paz do Senhor Jesus, né, pastores? Paz do Senhor, pastora Sônia, pastora Elza, a primeira pastora Sônia, que vai dar um breve relatório aí da nossa passagem ali, né? Em nome de Jesus. Depois a pastora Elza também vai trazer um breve relatório da passagem missioneira aí em Argentina. Como se quedou a Argentina? Sim, por favor. Primeira pastora Sônia, por favor. Amém, meus pastores. Pastora Sônia, meus parabéns, tá? Em tempo ainda.
que ainda Obrigado. Foi um tempo muito gratificante, onde nós tivemos o nosso discipulado, né, com nossos obreiros, que nós temos uma cota um pouquinho grande, né, de obreiros aqui no Rio de Janeiro. Aí nós aproveitamos, né, essa oportunidade que nossos pastores nos dão para nós fazermos um discipulado, né, e se conhecermos mais e mais, porque é através do discipulado que nós adquirimos, né, o conhecimento. E nós temos ali também a nossa congregação em Uaíba, o qual nós temos grandes projetos ali. Então foi um tempo muito favorável, onde nós buscamos a presença do Senhor, nós nos confraternizamos, nós aprendemos e a cada dia a gente tem crescido na graça e no conhecimento do Senhor Jesus em unidade. Foi um tempo muito favorável, o qual nós tivemos essa oportunidade de estar junto, né, com nossos pastores e deixamos projetos, né, pastores, maiores para serem ainda realizados no nome santo do Senhor Jesus. Amém, pastora Sônia. Com certeza. O ano que vem, com certeza, vai ter aí muita coisa linda para o Rio de Janeiro, né? A Missão Vila Nova, de forma geral, né? Em nome de Jesus. Obrigado por esse tempo, pelo cuidado de vocês, cuidado da igreja. Vocês foram fantásticos esse tempo que nós tivemos aí, eu e a pastora Sandra, tá? Cuidaram muito bem de nós, tá bom? Nos alimentaram, deram bastante trabalho para nós trabalhar, né? Mas cuidaram bem da gente, né? Tá? Em nome de Jesus. Também quero agradecer ali a pastora Elídia, a pastora Elza, que cuidou também muito bem da gente, né? Comemos muita carne, fizemos muita coxinha para eles, né? Trabalhamos bastante, né? Porque gostamos de trabalhar. Pastora Elza, por favor, a sua participação. Espere un segundito, pastor, que pasa un avión. Ah, sim. Pastora Elza vive acerca do aeroporto de Ezeiza. Passa um avião, tem que parar um pouquinho para... Bueno, Dios les bendiga a todos. Estamos agradecidos a Dios porque fue una experiencia como pastor para nosotros también de mucha bendición, aprendizaje y bueno, le damos gracias a Dios porque teníamos varios proyectos por concretar y que la verdad que estaba costando un poco. Y la llegada del pastor Antonio y la pastora Sandra nos ayudó bastante para afianzar un poco la parte de la congregación. Así que iniciamos, abrimos la escuela de Instituto Bíblico el otro viernes. Esta es la segunda clase que está dando el pastor Eligio. Y bueno, estamos creyendo en cosas mayores que Dios tiene para nosotros. Cerramos un año de mucha victoria, teníamos mucha lucha con el tema de la música, Dios nos proveyó unos músicos, unos pastores y la verdad que la iglesia está súper motivada en seguir creciendo. El domingo casi llena la iglesia, vienen a Alma, así que estamos planificando evangelizar, hacer trabajo de evangelismos en el barrio. Y bueno, estamos creyendo que el 2026 va a ser un año de grandes cosechas para Argentina. También agradeciendo a Dios porque a través de los pastores, también varios pastores que nos llamaron para que quieren conocer el ministerio, como el pastor Aníbal Sarubi, un pastor que está como consejero del intendente de Ezeiza. Me llamó esta semana para pedir si nos podíamos unir para charlar el tema de la iglesia, así que bueno, le pido que estén orando, que yo creo que puede ser un canal de mucha bendición para nuestra iglesia. Y estamos creyendo en cosas mayores que Dios tiene para nuestras vidas, para Argentina, para la iglesia Misión Vida Nueva. Del año que estamos con ustedes hemos crecido mucho. Si pueden ver el video,
la iglesia está creciendo, está avanzando. Hay también muchas oposiciones, pero también estamos peleando en oración. También estamos agradecidos porque ya le llegó al pastor Eligio la jubilación, así que yo pienso que ya este mes nada más trabaja y después ya se va a dedicar a la obra por completo, algo que ya estábamos necesitando, orando mucho, porque también necesitamos que el pastor esté más presente. Así que estamos agradecidos, hermanos. Terminamos un año de mucha victoria y yo creo que la llegada de nuestro pastor presidente en Argentina también ayudó mucho para que la iglesia... Amém. Para que la iglesia se afiance, ¿no? Así que estamos agradecidos, pastores. Y yo sé que contamos con las oraciones de cada uno de los hermanos para que nos acompañen, para seguir creciendo, para seguir formando la iglesia que Cristo nos entregó en Ezeiza. Y yo sé que Dios tiene cosas mucho mayores para nosotros. Ya es un gran privilegio haber abierto la escuela de liderazgo. Era algo que yo deseaba muchísimo y ya ayer ya éramos un montón. Así que estamos incentivando mucho en ese sentido para estudiar la palabra y también creyendo que Dios nos va a expandir, ¿no? Que va a abrir otros caminos para la iglesia en Argentina. Así que estamos agradecidos, pastores, por la visita de nuestro presidente y bueno, ya los extrañamos. También se bautizó mi hijo, que es como mamá, yo estoy muy agradecida. El año pasado volvió al Señor a través de la vida del pastor Antonio, Ángel, que siempre estuvo con nosotros, Daniel, que está ahí, y me falta Abel. Tengo 4 hijos varones y estoy creyendo que Dios va a traer a los 4 hijos míos para servir al Señor con nosotros. Ya me falta uno, así que yo les pido que oren también por mis hijos. Tengo 2 hijos en la fuerza, no es tan fácil. Y yo les pido que oren por nosotros, por mi familia, por mis 4 hijos, para que podamos servir al Señor. Y bueno, Gabriel, que está irreconocible sirviendo al Señor. Así que eso es mi agradecimiento al ministerio, a nuestro pastor, hermano. Que Dios lo bendiga. Amém, pastora. Amém, pastora. Irmãos, foi um tempo muito rico na Argentina, um tempo muito proveitoso, um tempo de aliança. Tem um pastor, um apóstolo lá chamado Amigo Cerugui, né? De uma grande igreja. Ele é conselheiro do prefeito da cidade, intendente da cidade. E Deus preparou um tempo para nós irmos à igreja rezar, não para participar, simplesmente para assistir o culto, né? Mulheres, no final, né? Deus nos deu a graça, né? E da pastora Sandra louvar o Senhor, e você sabe, aí Deus fez uma revolução ali dentro, e caiu na graça dos pastores, dos apóstolos, né? E que estiveram conosco, é isso que ela está dizendo, né? Que ele está convocando ela, e ele foi e nos procurou no domingo, na nossa despedida, e abriu o coração para nós, chamou a pastora, e o pastor disse para ele assim: quanto que vocês pagam para o pastor Antônio e para a pastora Sandra por mês? Né? Nós não pagamos nada, ele não cobra nada, né? Tá? Ele faz por amor, tá? Isso é evangelho, né? E ele veio me procurar, falou assim: olha, o que eu preciso pagar para você? Eu falei: você não precisa pagar nada, tá? Não, eu quero ser MVM, eu quero fazer missão, tá? Então nós estamos aí, tá? Nessa relacionamento. Eu já sou resolvido a minha vida, eu não tenho dificuldade nenhuma, tá? Estou resolvido financeiramente, minha igreja tem igreja para todo lado aqui, em vários lugares, né? Aqui na Argentina, mas eu quero fazer missão, eu quero aprender a fazer missão, tá? Então estamos nesse pé, tá bom, querido? Continua orando por esse projeto, tá? Que é um projeto lindo com a Argentina, tá? Pretendemos fazer uma cruzada lá, vários
pastores, vários líderes que estão envolvidos. Conhecemos um pastor coreano lá, de uma igreja muito grande, né, que se apaixonou por nós, que quer estar misturado nessa cruzada missionária, né, em nome de Jesus, tá? Em nome de Jesus. Quero já deixar o pastor Emanuel, né, com a barba de molho aí, né, que essa cruzada, de repente, pode ser com você e comigo lá, tá? Com você e com nós allá na Argentina, tá? Em nome de Jesus. Sim? Vamos seguir a orar. Eu sei que quando nós estávamos na viagem, irmão, só para você entender, ocorreu alguma coisa no ministério, alguém não quis continuar conosco, abandonou, né? Abandonou. E ninguém é obrigado a ficar, ninguém é obrigado a ficar. Se não entender a visão, é melhor que saia, né? Tá? E a Bíblia também diz que aquele que usa de engano não ficará na congregação do justo, né? E eu creio que Deus é que moveu as suas mãos no tempo certo, enquanto a gente não estava aqui. Porque a minha oração era que, Deus, como é que eu vou fazer, né? Eu não posso ficar preso a uma igreja, eu tenho que estar livre para poder atender as igrejas, atender as nações, né? E nesse tempo Deus levantou o presbítero Márcio, a pastora Deise, com muito dinamismo, com muita vontade, que assumiram o trabalho, né? Interinamente, quando eu cheguei, entregou o trabalho. Conversei com eles sobre a necessidade. A priori, antes de eu ir, já tinha conversado com eles, eles não tinham interesse até, né, de estar à frente do trabalho nem nada, mas entenderam que foi a boa mão de Deus que moveu, né? E o trabalho teve uma revolução muito grande com eles. E domingo passado nós fizemos a dedicação do templo, né? Depois da revitalização, trabalhamos muito forte, muito duro, tá? Para a glória do nome do Senhor. E inauguramos ali o templo, esse novo templo, e também demos posse ao presbítero Márcio e à pastora Deise nessa ordem, né? Para a glória do nome do Senhor, tá? E cremos, sabe? Cremos que logo, logo nós estaremos começando a construção, tá? Da sede da MVN Internacional, tá? A sede da ONG, também da ONG Missão Vida Nova, todas essas coisas. Estamos trabalhando. A pastora Andrea já aposentou, assim como o pastor Elídio está se aposentando dia 16 de dezembro. A pastora Andrea já se aposentou, já me ligou, ela e o Alfredo, está à disposição do ministério, né? Está à disposição do ministério, tá? Estamos vendo aí o que nós vão estar conosco no final do ano aqui, prometeu estar conosco aqui em Campo Grande, né? O início do ano, final do ano, início do ano, para a nossa reunião, primeira cartatismo, tá? Em nome de Jesus. Amém, querido? Tá? Passamos aqui os nossos relatórios, né? O que nós estamos a par aí. Eu quero ministrar uma palavra, irmão, tá? Sendo a nossa última reunião desse ano, e em vista de todo... deixa eu falar também, o pastor Christopher e a pastora Cristiane não estão aqui por um motivo muito sério, tá? Eles estavam mudando de casa, esperando a oportunidade para fazer a mudança, que a casa dele lá que nós tivemos, apesar de ser uma casa barata, mas é uma casa um pouco precária, cheio de defeito, e apareceu uma casa muito boa para ele, né? E no dia de hoje, ele aproveitou, né, um caminhão que apareceu lá para fazer a mudança, e os irmãos estão fazendo a mudança agora, tá bom? Em nome de Jesus. Com certeza, ele vai estar acompanhando depois essa reunião pelo vídeo, em nome do Senhor. Queridos, eu quero aproveitar a leitura que a pastora Deise fez aqui para ministrar uma palavra, tá? Que é uma preocupação do nosso coração, da liderança, da missão Vida Nova. A palavra está em Mateus, capítulo 28, né? Do versículo 18 ao versículo 19, tá? E diz assim, tá? Cadê? 28. Deixa eu achar aqui. Por favor, irmã Rolissa, entra.
Seja bem-vinda. Sim, eu quero toda a atenção, porque creio que é um tema muito forte, sim, para a igreja e muito decisivo para o ministério personal de cada um. Diz assim, versículo 18: Então Jesus se aproximou deles. Pera um pouquinho. Deixa eu começar no versículo 16. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Até aí, em nome de Jesus. Queridos companheiros, nessa última reunião da família MVN internacional, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, algumas orientações para garantir o legado da Missão Vida Nova e o nosso legado pessoal. Nós sabemos que legado é a herança que deixamos para a próxima geração. E o legado vai além dos bens materiais. O legado, ele abrange a transmissão de conhecimento, de princípio, que vai impactar, o tempo atual que nós estamos vivendo e vai influenciar o futuro. O legado é uma marca, é um sinal que cada um de nós vai deixar para as gerações futuras. A verdade é que todos nós sabemos, que um dia o nosso corpo físico vai falir. O nosso corpo físico não vai suportar o peso da idade, e esse nosso corpo físico, ele vai colapsar. Ou seja, nós vamos morrer. Nós não somos, na matéria, eterno, nesse plano. Eu sei que todos nós estamos cientes, dessa afirmação, desse entendimento acerca da imortalidade, ou melhor, da mortalidade do corpo. Eu creio que nós, como homens e mulheres de Deus, devemos ter tudo planejado, tudo preparado, para quando chegar o momento, olha, esse é o mais importante. Quando chegar o momento e o propósito de Deus não ser comprometido, tá? Não ser comprometido. Seja bem-vinda, pastora Andrea, tá? Olha, o reconhecimento, do fato que um dia, pastora Deise, nós iremos morrer, com certeza vai trazer para nós essa perspectiva clara de que devemos investir em nosso legado, tá? Que devemos investir, tá? Entendeu? Em nossos discípulos, em nossos obreiros, tá? Entendeu? No nosso ministério que nós temos a igreja local, tá? Jesus, querido, nós temos que entender, tá? Que Jesus nunca construiu um prédio, tá? Não estou dizendo que não devemos construir prédio. A prioridade não é essa. A maioria dos líderes acha que construir um templo é quando ele tem algo para deixar como legado. Não. Isso faz parte, mas não é o todo. Não é o todo. Legado é muito mais do que bens materiais. Bens materiais. Pois quando chegar, olha, construímos alguma coisa, vem um cataclisma, vem um terremoto, uma tempestade, como ocorreu na cidade aqui no norte do Paraná, há poucos dias, que destruiu toda a cidade, tá? Destruiu tudo. As pessoas entendem, vão ser capazes de entender, que uma construção não é um legado, tá? Jesus se preocupou em primeira coisa, a prioridade de Jesus,
O propósito de Jesus era construir pessoa, era transformar pessoa. Jesus olha, ele não se preocupou, em primeiro lugar, em construir prédio. Por quê? Porque Jesus selecionou um grupo de pessoas que ele teria um propósito de derramar a sua vida nessas pessoas. Derramar a sua vida nessas pessoas. Entenda, meus queridos, missão Vida Nova. Tá? O maior investimento que nós possamos realizar nesta vida é investir em pessoas. Por isso que este ano nós estamos investindo em estudo, em preparação. Por isso que o tema do próximo ano é cartatismo, é capacitação, é investimento, é edificação, é termos obreiros capazes para seguir fazendo melhor do que nós. Temos que compreender, querido, que um verdadeiro líder, ele constrói prédios, sim, mas com o propósito de formar pessoas, de investir em pessoas. Se um líder, olha, escute bem, se um líder morresse hoje, o que vai acontecer com o seu legado? O que vai acontecer com o legado desse líder? Vamos ver, morreu o pastor da Bola de Neve. Nós acompanhamos a história. A Bola de Neve se desfacelou. Muitas igrejas abandonou. Por quê? Porque não construiu um legado. Construiu templo. Ele não formou líder. Ele correu atrás de líder. Que vira a oportunidade de ter um nome na foto, o teu rosto na foto. E depois que morre, virou esse monte de escândalos, Então, olha, o verdadeiro líder, meus amados, queridos, ele não foca em si mesmo, ele foca nos outros, ele foca no seu liderado, ele luta de toda maneira para que possa transmitir. Nós sabemos, querido, que os líderes medíocres correm atrás de outros líderes, correm atrás de outras pessoas, mas os líderes equilibrados, ele forma líderes extraordinários, como fez Jesus, aleluia, no capítulo 28, do versículo 18, que nós lemos em 19, ele formou os líderes. Ele mesmo disse no versículo 18, me dá todo o poder no céu e na terra. Ou seja, Jesus tinha consciência que tinha recebido do Pai poder, autoridade, aleluia, e não é pouca, toda. E Jesus também sabia de uma coisa, que essa autoridade, que esse poder que ele recebeu era para transferir para os seus discípulos. Por isso que ele preocupou em investir a sua vida na vida dos seus discípulos. Aleluia! Imagina, se Jesus não tivesse transferido esse poder, essa autoridade para os seus discípulos, o que teria acontecido? Certamente seria o maior fracasso dos céus. Jesus voltaria com seu poder, com a sua autoridade para o céu. Tudo isso que ele recebeu do Pai. E aqui, a igreja não teria nascido. Creio que nós sabemos. Creio que você sabe, querido, que uma liderança não é medida de quantas pessoas me servem. Uma liderança, uma autêntica liderança, ela é medida por quantas pessoas eu sirvo. Porque a Bíblia diz no capítulo 20 de Mateus, no versículo 26, não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser se tornar importante entre vocês deverá ser servo. Quem quiser ser grande tem que servir. Então a liderança autêntica, bíblica, espiritual, ela é medida por quantas pessoas eu servo. Por isso que eu não me canso de servir.
Eu vou para o Rio de Janeiro para servir. Eu vou para a Argentina para servir. Eu vou para a África para servir. Por isso que eu trabalho com as minhas mãos. Por isso que eu me envolvo. Eu faço massa, carrego tijolo. E à noite eu estou pregando, ensinando. Somos criados, somos formados, aleluia, para distribuir para os outros tudo aquilo que nós carregamos de Deus. O apóstolo Paulo nos ensina isso em Efésios, aleluia, capítulo 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. O propósito é o próximo, a próxima geração. Capítulo 4, versículo 11, muito correção da pastora. Versículo 12 agora. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Eu vou embora, mas o corpo vai ser edificado. Um dia eu vou embora, a igreja vai continuar. Porque eu estou preocupado em transferir conhecimento. Você pode louvar a Deus por isso? O propósito é que todos nós chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos levados como menino inconstante por vento de doutrina. Queridos, a única pessoa que biblicamente está autorizada por Deus para me servir é minha esposa. Porque a mulher sabe edificar o lar. Então ela precisa saber, né, os planos para saber construir a casa, edificar a casa. Precisamos entender uma coisa: se todo o conhecimento e toda a experiência que nós adquirimos for levado para a morte, então, independente do sucesso que eu possa ter como pregador, como cantor, aleluia, que eu possa ter tido, na realidade foi um fracasso. Fui um fracasso, porque não transferi nada, não formei ninguém. Toda coisa que eu conquistei, tudo conhecimento que acumulei, todos os ótimos projetos que eu tive, se tudo isso morrer, quando eu morrer, na verdade eu falhei, eu fracassei, eu não fiz a vontade de Deus. Porque ele me fez para transferir, ele me enche para transferir nos outros. Essa tem que ser a preocupação maior da missão Vida Nova. A formação é a transferência de conhecimento para as pessoas. Formação de pessoas. Mentoria, você sabe que mentoria é um processo de desenvolvimento pessoal, profissional, onde o mentor, né, alguém mais experiente, orienta pessoas. E essa mentoria é a manifestação mais alta, do mais alto nível de maturidade de uma liderança. Ou seja, essa preocupação de formação não é como você pensa. Eu sempre falo assim, não é como nós pensamos, é como Deus pensa, é como Deus quer. Eu senti, para com esse negócio. Olha para a palavra de Deus, eu não preciso sentir nada. Só olhar para a palavra de Deus que eu vou fazer certo. O verdadeiro líder sempre estará trabalhando para tornar as outras pessoas maiores do que são. Eu saí da Argentina, eu saí do Rio de Janeiro. Deixei um povo motivado, animado, feliz. Saí da Argentina, deixei um povo animado, motivado, feliz, crendo que coisas novas estão chegando sobre eles. Olha o que Jesus disse. Olha o que Jesus disse no capítulo 6, 16 de São João, no versículo 7. Ele mesmo tinha consciência, mas eu lhe afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. E se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu
o enviarei. Jesus mesmo disse, Felipe, obras maiores do que eu você vai fazer, mas se ele não vai, o Felipe não consegue fazer. Ou seja, nós somos, o evangelho é geracional, ele é pregado para a próxima geração. Eu vou. Mas vocês vão fazer coisas maiores. MVN não vai acabar. Nosso ministério não vai acabar. Nós vamos continuar. Nós vamos ser vistos na vida do Felipe, na vida do Gabriel. Um dia eu vou. Existem alguns líderes, não dentro do nosso ministério, que eu acho que não tem, porque os que eram assim já saiu. Tá? Se tiver algum, vai aparecer. Deus vai trazer, né, a existência. Tá? Existem aqueles mau líderes, tá? Fala assim, eu nunca vou deixar o cargo. E diz assim, meu pastor presidente, o senhor é presidente, o senhor, olha, o senhor pode fazer do jeito que o senhor quiser aí, eu estou aqui para obedecer. Quando você faz, ele pega e sai. Porque não achou correto o que você fez. Tá? Mau líder, aqueles que dizem, eu sou pastor da igreja. Quem manda aqui sou eu. Eu sou profeta. Eu sou apóstolo. Não, você é servo. Você é servo. O lugar mais alto que você pode chegar é os pés de Jesus. Mas o lugar mais alto que nós podemos chegar é os pés de Jesus. O meu pastor, o meu sumo pastor, o meu bom pastor. Nós temos que entender que vai chegar o dia em que nosso tempo vai acabar. Precisamos, então, tomar uma decisão para o próximo ano. Não é próximo ano, não. Agora, sair terminando essa reunião. Saímos daqui com a cabeça voltada. Eu preciso transferir o que eu tenho para outras pessoas. Nós temos o exemplo de um pastor que está doente, internado, pastor Jessimiel, que fez coisas tremendas, fez coisa grande, mas não preparou ninguém. Não preparou ninguém. Está no nosso ministério. Estamos cuidando dele lá, os irmãos estão cuidando dele. Eu não sei se está no hospital, está em casa, mas ele está em fase final também. Tá? Aí eu vi em casa, pedindo fralda descartável para esse pastor. Tá? Que chorou, arrependido, que construiu uma igreja tão grande, ganhou tanta gente para Jesus, quando a igreja estava cheia. Sabe o que ele fez? Ele deu a igreja, passou a igreja para outro e foi embora. Depois se arrependeu de ter feito isso, porque ele fez a sua vontade, não a vontade de Deus. Tá? Não construiu. Precisamos, a verdade é, querido, nós precisamos tomar cuidado, tá? Para transferir tudo aquilo que nós temos. Precisamos formar. Olha, presta atenção, grandes líderes sempre investem seus melhores recursos, investem o seu intelecto, investem a sua sabedoria na preparação de pessoas. Eu pago passagem, eu levo, né, a minha sabedoria, a minha inteligência, o meu tempo, o meu talento, o meu tesouro para investir em pessoas. O Rio me ajudou, sim, a pagar a minha passagem de São Paulo para o Rio. O resto foi tudo, né? Eu investindo, porque um grande líder faz isso. Eu paguei a passagem, estamos terminando de pagar esse mês a passagem. Argentina não pagou nossa passagem. Mas um grande líder investe seu tempo, seu talento, seu tesouro para formar pessoas, preparar pessoas. Pessoas que um dia, Felipe, na minha ausência, eles vão conduzir o trabalho a um nível maior. Porque Jesus disse, obras maiores do que eu você vai fazer. Então, a vocês que vão ficar, aqueles que vão ficar, vai fazer coisas maiores. Vai levar a MVN a outro nível. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas presta atenção. Jesus com uma identidade muito clara.
Ele conseguiu depositar toda a sua vida nos discípulos, ao ponto de expressar a eles que era do interesse deles que ele partisse. Eu tenho que ir. Se eu não for, o melhor de Deus não vai vir para a sua vida. O melhor de Deus para o seu ministério não vai vir. Quando um líder genuíno, equilibrado, investe, quando ele constrói a vida daqueles que vai suceder, esse líder adora sair do palco. Ele sai do palco muito bem. Para mim, sair do Japão foi uma adoração. Ainda que o meu ego às vezes falava, mas eu saí do Japão adorando o Senhor. Ainda que alguns mentiram, saíram falando que eu fui expulso pelo meu filho do Japão. Que meu filho, o pastor Rodolfo, que aqui está, me expulsou do Japão. Depois até gostaria que vocês fizessem algum vídeo a esse respeito, para nós colocar na internet, porque alguns estão dizendo essa mentira. Eu adorei sair do palco, que agora é o tempo do meu filho, é o tempo do Rodolfo, é o tempo da Cristiane, é o tempo da Kátia, é o tempo do Eduardo, é o tempo deles que ficaram lá. O diabo sempre vai levantar algumas coisas para tentar destruir o nosso legado. Mas por mais que ele tenta, ele é vencido. Os fatos estão aí, tá? Queridos, para deixar um legado, precisamos ser maduros. Porque o líder nunca foca na sua autopreservação, na sua autoproteção. Porque quem me protege é o Senhor. Quem me faz seguir é o Senhor. Quem me guarda é o Senhor. Não, eu tenho que cuidar, eu tenho que juntar, porque eu tenho que preservar, eu tenho que isso, eu tenho aquilo. Não. Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou voltar. Eu saí do Japão sem dinheiro. E estamos fazendo uma revolução sem dinheiro. No Rio, na Argentina, aqui. A pastora Deise mandou o relatório desse 1 mês, ou 2 meses que estamos aqui. Uau! Que coisa terrivelmente maravilhosa. Como que rendiam dinheiro essa igreja. Entrou R$9.000, só para você saber. Uau! E investimos tudo na igreja. E vamos investir maior. Porque já estamos pensando em fazer os pilares do templo, do novo templo. Porque essa igreja já nasceu pequena. Vocês viram aí na festa de domingo, né? Eu sei que existem pessoas que têm dificuldade de deixar a posição, porque a posição que ele ocupa se tornou a sua fonte, E como não trabalharam na formação, né? Eles sabem que se passar o cajado, eles vão estar desprotegidos, desguarnecidos, Não, fica tranquila, a obra não é sua. Forma, você não vai ser... Olha, tem muita coisa por fazer. A Bíblia diz que, olha, depois que eu ficar velho, eu vou dar fruto. Eu não estou velho, mas sei que quando chegar a ficar velho, eu não vou parar. Tem coisa para fazer. Oh, aleluia! Não sei se vou ganhar no asilo. Calma lá, mas não vou parar. É perigoso quando nós acreditamos que os bens materiais inerentes é a nossa proteção, é a nossa herança. É perigoso porque estamos alegando que a nossa dependência vem dos bens materiais, vem das coisas que nós conquistamos e não de Deus. O dono dessa obra, o dono da igreja, continua sendo o Senhor. O dono do meu ministério continua sendo o Senhor. O dono da MVN continua sendo o Senhor. O provedor da MVN continua sendo o Senhor. No meio das conquistas. Estamos para pagar lá, dia 5 do mês de março, a última prestação de um templo lá em Uaíba, no Rio de Janeiro. Mas esse templo, não vem, a minha provisão não vem dele. A provisão da pastora Sônia não vem dele. Do Felipe não vem dele. Vem do Senhor. Querido,
A igreja precisa de líderes que não se preocupa em se proteger, mas em proteger o seu legado. O legado do ministério, o legado da Missão Vida Nova, a visão da Missão Vida Nova. A igreja precisa de líderes que pensam mais na geração, na nova geração, do que em si mesmo, do que no seu cargo, do que na sua posição. A igreja precisa de líderes, pastores, que se dediquem, tá, a sua atenção, tá, na distribuição do conhecimento de Deus. Tá? Isso que precisa. A igreja precisa de líderes que se interessa mais pelas pessoas do que as suas ambições privadas. Quantos pastores que nós temos aí que o crente não tem uma refeição para fazer e a igreja está movendo para comprar um carro novo para ele, uma casa nova para ele? As ambições privadas de um líder. Não, irmão, eu continuo ainda aqui. Ontem a Sandra até postou a nossa conquista de uma carriola azul. Carrinho. Fui atropelado semana passada, andando de bicicleta. Levantei tudo arrebentado. Montei na bicicleta, continuei a fazer a obra do Senhor. Cabeça, bateu a cabeça no poste. Arrebentei aqui agora. Estou de pé. Porque o Senhor é a minha provisão, Ele cuida. A família se preocupou. Cheguei, tomei um banho e fui jantar. Tudo doído. Nada que Deus não possa resolver. O cara que me atropelou não parou. Nós que nem viu. Louvado seja o nome do Senhor. Tá? Poderia estar tranquilo por aquilo que eu já fiz. Exigir de vocês alguma coisa para ficar mais tranquilo. Não, mas eu tenho muito para dar ainda. Eu tenho muito para fazer ainda. Eu tenho muito para transferir ainda. Em nome de Jesus. Se nós investirmos em pessoa, se eu investir em pessoa, nem mesmo a morte vai poder me matar, porque eu vou estar refletido na vida sua. A morte não vai me matar. Porque a minha vida serviu para impactar a tua vida. E a minha vida está refletida na tua vida. O verdadeiro líder não procura seguidor. O verdadeiro líder atrai seguidores. Atrai. Aleluia. Ele passa de escravo para líder. Eu sei, se o senhor soubesse que lá em Israel tem um profeta escravo. Quem é que obedece o escravo? Vai para lá. Imagina Naamã voltando crente agora. Quem que é o líder da congregação? A escrava. Escrava líder. Oh, aleluia. Ela atrai seguidores. Quando um líder sai para recrutar pessoas, é um sinal da falta de atrativo na liderança dessa pessoa. A liderança atrai pessoa. Davi sabia disso, por isso que ele diz no Salmo 142, 7, Senhor, livra minha alma da prisão, para que eu possa te louvar, e o justo se aproxima de mim. Oh, aleluia. Liderança atrai. Liderança atrai. Quando eu olho lá na Argentina, um monte de líderes, homens conceituados, homens resolvidos, aleluia, se aproximando, dizendo, pastor Antônio, eu quero beber dessa água também. Pastor Antônio, eu quero beber dessa água também. Em nome de Jesus. Queridos, é quando nós entendemos e vivemos o genuíno propósito, nós vamos atrair. Nós seremos achados por pessoas que estão querendo um líder equilibrado. O verdadeiro líder sempre respeitará aqueles que submetem, porque esses líderes, sabe por quê? Eles entendem que ter pessoas submissas a ele é um privilégio.
Quantos pastores que estão aí que se diz ser pastores e não pastoreia nenhuma ovelha? Não sou pastor, só é pastor quem pastoreia. Hã? Olha, quando eu tenho pessoas submissas a mim, em contrapartida a isso, para mim é um privilégio. Tá? E esse privilégio será demonstrado com o meu desejo de continuar te edificando, continuar investindo em você, de continuar construindo você. E esse privilégio é demonstrado por uma paixão ardente de transferência do legado para vocês que submetem a minha liderança. E um líder não abandona. Pastor Altair sabe disso. Passou um momentinho aí de luta, alguma coisinha, nós chegamos aí, juntamente com a liderança, vamos atrás dele, vamos orar por ele, né? Aleluia. Nós não deixamos o soldado ferido para trás. Um líder não deixa, tá? Olha, a maior falha de um líder é ter sucesso sem sucesso. Sucesso não é ter um ótimo prédio. Sucesso não é ter toda a provisão tecnológica dentro da sua igreja. Sucesso não é ter um conforto incomparável dentro da sua igreja. Sucesso não é ter riquezas econômicas. O verdadeiro sucesso é ser capaz de formar pessoas que trabalhem e perseveram para alcançar o cumprimento do propósito eterno. Nós somos chamados para um propósito. E esse propósito não pode ser corrompido, tá? Pela visão material, tá? Pela atração pelas coisas. Tá? E eu creio que nós somos uma boa terra. Nós não somos uma terra pedregosa, nem uma terra com espinho. Tá? Nós somos uma boa terra que damos fruto. Quando tudo isso que eu estou falando aqui, irmão Felipe, estiver bem claro na mente de todos nós, todo o resto será apenas o meio provido por Deus para a edificação do santo. O dinheiro que chega é para ter um propósito. Tá? Vou construir esse templo com um propósito de edificar pessoas, de edificar vida, construir pessoas, em nome de Jesus. O prédio onde nós nos reunimos é apenas um lugar de formação e treinamento, onde Deus forma o pensamento no coração da igreja, por meio de nós. Por meio de nós. O prédio onde nós reunimos é o melhor lugar onde você pode preservar o que Deus te deu nas pessoas, na transferência. Podemos produzir qualquer coisa, mas se não produzirmos um sucessor, então fracassamos, falhamos. Olha, Gênesis capítulo 15. Olha o desespero de Abraão. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão, em visão, dizendo, não temas. Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão, Senhor Deus, o que me há de dar? Pois eu ando sem filho, e o mordomo da minha casa é o Damasceno de Eliezer. E disse mais Abraão, eis que não me tem dado filho, e eis que nascido da minha casa será o meu herdeiro. Querido, aqui é um grito de desespero. Eu não tenho para quem passar o cajado. Eu não tenho para quem passar o bastão. Eu não tenho para quem passar a minha descendência. A minha descendência vai acabar. Quando não formarmos, a nossa descendência acaba. O nosso ministério acaba. A missão acaba. Se não edificamos aqueles que irão nos suceder, vai existir uma grande possibilidade de que tudo que nós conquistamos não vai ser valorizado. Por isso que existe igreja que se tornaram botecos, se tornaram bares, casa noturna. O legado será perseverado quando nós realizarmos as coisas envolvendo as outras pessoas para que possamos transferir não apenas o conhecimento, mas também o valor daquilo que Deus nos deu para a sua vida.
de forma pessoal para cada um deles. Deus vai nos trazer de forma pessoal, né? Aquilo que eu vou despejar na Verônica é diferente daquilo que eu vou despejar na Tayane, que é diferente daquilo que eu vou despejar no Patrick, diferente daquilo que eu vou despejar no pastor Altair. Sucesso sem sucessor é fracasso. Jesus sabia que precisava produzir sucessores. Então ele passou 3 anos treinando 11 homens. Melhor, 12, né? Quando deixou a sua função, houve um crescimento. Quando Jesus terminou o ministério, houve um crescimento, né? Terrível, imensurável. Né? Primeiro era 3 mil, depois era 5 mil, depois era 8 mil, depois era milhares. Depois se alastrou no mundo todo. Depois que Jesus partiu, irmão Felipe, seu ministério teve uma mega expansão impressionante. A questão é, se eu morrer amanhã, ou se eu morrer hoje, o que vai acontecer com o meu ministério? É uma pergunta. O que vai acontecer, pastora Deise, com a MBN, se eu morrer hoje? Será que eu produzi um líder para me suceder? Será que eu transferi legado? Será que eu produzi um legado? Isso vai depender muito daquilo que nós estamos fazendo com os nossos obreiros. O sucesso é que, na nossa ausência, irmão Felipe, as pessoas não vão dividir os despojos, porque nós preparamos as pessoas para uma transição, não para uma divisão. Eu quero profetizar que o seu ministério vai continuar nas pessoas. Eu quero profetizar que a visão da MBN vai continuar nas pessoas, nos líderes. Aleluia! Não vai servir de despojo para benefício pessoal de ninguém. Aleluia! Quando Deus fala na Bíblia, Deus não fala quase conosco. Deus fala com a geração que são geradas para nós. Deus é um Deus geracional. E por isso que nunca nós devemos deixar a visão morrer em nós. O evangelho não pode parar em nós. O chamado não pode parar em nós. A visão da missão Vida Nova não pode parar em nós. Nós sabemos, eu sei. O tempo está passando. A força, às vezes, parece que quer parar, mas eu estou lutando contra ela, porque da fraqueza sai força. Tem dia que eu nem levantar, mas eu levanto. Digo, o corpo obedece, a palavra de Deus levanta. A verdade é em quem estamos depositando o que nós temos de Deus. Em quem que eu estou depositando? Eu vou começar aqui, essa semana agora, tá? O mesmo curso que eu dei aí, no Rio de Janeiro, o mesmo curso que eu dei aí na Argentina. E nós vamos dar prosseguimento, porque os pastores, os líderes não estão entendendo essa visão da missão Vida Nova. Começamos um curso com o pastor Christopher, fazendo os vídeos. E eu estive acompanhando, pastora Deise. Primeiro vídeo, 100 pessoas assistiu a primeira aula. Segunda aula, 60. Terceira aula, 37. A quarta aula, 20. A sexta aula, 7. Ou seja, os líderes não entenderam para influenciar o seu liderazgo, o seu liderado. Os pastores não entenderam para cobrar dos seus obreiros. Não estão entendendo a visão, cartatismo, formação de legado. Paramos. Mas esse ano nós vamos começar tudo de novo. Eu quero o envolvimento das lideranças. Tá? Em nome de Jesus. Olha, Jesus teve treinamento, intenso, constante, dinâmico com seus discípulos. E os dividiu em grupo, de acordo, né, com a função que ele iria ser atribuído a eles. Primeiro ele escolhe 3 e levou eles para a montanha, onde teve um encontro com Moisés e com Elias. E esses 3 que foram, né, Pedro, Tiago e João, tiveram uma experiência
ao ver Jesus na sua maior expressão de glória, seu corpo glorificado junto com Elias e Moisés. E aí Jesus vai falar para ele: ei, olha, o que vocês viveram aqui nesse monte não deve ser contado a ninguém, porque isso é exclusivo do treinamento de vocês. Ou seja, Jesus treinou eles 3 para um fim específico. Então, nós vamos treinar pessoas com fim específico. Tá? No final, Jesus disse para eles: olha, vocês não devem contar, porque esse treinamento é para vocês. Quando Jesus foi entrar na casa de Jairo, ele chamou 3 e treinou eles para operar milagre, tá? Trabalhar nessa área. E eu creio que Deus nos pergunta: quem que nós estamos preparando? Eu creio que Deus nos pergunta hoje, por meio dessa última ministração de 2025, quem que nós estamos preparando? Liderança, presta bem atenção, querido. Liderança é como uma corrida de revezamento. Uma corrida de revezamento. A parte mais importante e delicada, né, dessa corrida é a hora de passar o bastão. A Bíblia diz assim: 3ª e 4ª geração. Nós temos uma corrida de revezamento 4%. Parece que é até muito bíblica. Tá? Olha, se por algum motivo, na hora de transferir o bastão cair no chão, toda a equipe será desclassificada. Ou seja, a obra vai acabar. Não é uma questão de apenas correr rápido, né? É de estar preparado para o momento de passar o bastão. Vai chegar um dia, irmão Felipe, que eu vou ter que passar o bastão. Vai chegar um dia, pastora Sônia, que você vai ter que passar o bastão. Nós temos que estar preparados para passar esse bastão. Não é só eu correr muito. Hã? Eu tenho que correr com propósito. É uma corrida, tá? Feita por pessoas de revezamento 4%. A primeira pessoa, quando começa a correr, Felipe, seu objetivo, o seu propósito é entregar aquele bastão na sua mão ao segundo corredor. O segundo corredor está parado, está esperando. Tá? Quando o segundo recebe o bastão, o segundo recebe somente esticando sua mão para trás. Ele não olha para trás. Porque se ele olha para trás, ele pode perder o foco. Tá? E perdendo o foco, ele pode perder a noção do tempo. Tá? Ele pode não ganhar a corrida. Tá? Ou não concluir a corrida. Tá? O segundo está preparado para pegar o bastão. E para levar o bastão mais longe, para lugar aonde eu não posso levar. Obras maiores do que eu, você vai fazer. Está para você, preparado para você. Eu vou até o limite, passo o bastão. Aí você vai levar esse bastão aonde eu não posso chegar. Eu só posso ficar olhando e torcendo para você. Nós precisamos entender que quando preparamos as pessoas para a corrida, elas sempre estão esperando o momento que iremos passar, né? Esse momento do revezamento, né? Que iremos entregar o bastão. E quando ela receber esse bastão, nós devemos entender que elas vão correr sem olhar para trás. Elas vão correr olhando para frente, olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. O problema é que nós queremos que as pessoas correm se lembrando de nós. Não, você vai correr se lembrando de Cristo, se lembrando do propósito, se lembrando da visão. Os ministérios querem que se lembram para trás. Mas os céus e Jesus, em sua palavra, quer que você corre olhando para frente. Aleluia! Tá? Mas uma coisa é certa, nesse bastão, Felipe, nesse bastão que essa pessoa que o segundo vai estar levando, sabe o que está nele? O meu suor vai estar nele. Meu espírito vai estar nele. Por isso que é aquilo. O que você quer? A porção dobrada
do espírito de Elias. Meu espírito vai estar indo. Meu suor vai estar indo. Meu esforço vai estar indo. Meu legado vai estar indo. Aleluia. Olha, e quando eu entrego o bastão, tá? Vai trazer um sentimento para mim que eu cumpri o meu propósito. Os aplausos da passagem do bastão, tá? Entendeu? Mesmo sabendo que não é só para mim, tá? Mesmo sabendo que o outro pegou e não vai olhar para trás, mas é justamente um aplauso dizendo, cumpriu o seu propósito. É aquilo que Paulo diz assim, ó, aleluia. Cumpri, como que é mesmo? Cumpri o propósito, não, né? Acabei a carreira e guardei a fé. Tá? Combati eu sei que uma coroa está preparada para mim, não só a mim, mas a todos que amam a sua obra. Coroa da glória, que é feita, que é dada para aqueles que correm a boa corrida, né? Aleluia, que planta, que deixa legado e que a obra não vai acabar. Depois de nós ouvirmos essa mensagem, esse último mês, vocês que estão aqui, né? Acho que é tempo de nós refletirmos, tá? Reavaliarmos e entendermos e vivemos e aplicarmos a visão da missão Vida Nova, que é formar líderes, que é formar obreiros, que é formar pessoas, em nome de Jesus. Nós tivemos aí experiência, correndo atrás de líderes, né? Como líderes lá no Maranhão, líderes lá em Maricá, líderes, o Moreno lá no Rio de Janeiro, Simeão, correndo atrás de líderes. Isso denotou a fraqueza da nossa liderança. Mas quando nós formarmos os nossos líderes, nós enviarmos para Maricá, a MVN vai junto. A graça vai junto. O poder vai junto. Aleluia, porque fizemos uma grande obra. Tá? Jesus investiu o melhor que ele tinha nas pessoas. E nós vamos investir o melhor nos nossos liderados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar com vocês. Eu quero que você, essa palavra, eu creio que foi uma palavra de confronto, de reflexão e de identificação da visão, da missão Vida Nova. As minhas lágrimas denunciam um apelo dizendo, a missão Vida Nova não vai acabar. Um dia eu vou deixar, mas a missão Vida Nova vai seguir de vocês. Vai ter um sucessor que vai pegar o bastão, o meu suor, o meu espírito, com a minha visão que Deus deu para esse ministério, de ganhar alma para Jesus, de formar pessoas, e tudo que nós adquirimos é com o propósito para formar pessoas. Formar pessoas. Estamos orando para comprar um terreno lá na cidade de Ezeiza, para construir uma igreja, para formar pessoas. Estamos orando e vamos começar a construir a sede aqui, para trazer os líderes aqui, para investir mais a nossa vida na liderança. Nós vamos ter uma reunião do dia 7 ao dia 13 de janeiro, para nós investir a nossa vida nas nossas lideranças. E tem um ano que nós avisamos sobre isso. Foi na reunião de fevereiro. Nós vamos nos esforçar, e você vai nos ajudar a trazer 3 missionários da África, que estão no Jocum. Passagem de cada uma, R$ 1.500.
na média de $300, tá? Vai estar conosco aqui. O pastor Rubens tem um desejo de estar conosco aqui, em Campo Grande. Depois nós vamos acertar. Nós vamos encontrar no Paraguai, mas não vai dar certo no Paraguai. Tá? Ele e a sua esposa, a pastora Liliane. Tá? Sei que você aí do Rio de Janeiro pode comprar uma passagem para vir. Como eu fiz. Comprei passagem, estou pagando financiado, paga a última passagem, última parcela dela agora. Tá? Ter pelo menos um representante aqui. Vai estar o pastor do Peru, com a sua família toda. Tá? Pastor de Jardim, os pastores da África. Vai estar possivelmente uma representante do Japão, a pastora Cristiane. Tá? São 7 dias de imersão no Espírito. Estou preparando minha casa lá. Já tem um colchão, já tem as camas. Já estou pintando os quartos para te receber. Tá? Em nome de Jesus. Marca essa data, dia 7 e dia 13. Dia 7 ao dia 13. Em nome de Jesus. Pastora André e pastor Alfredo. Eles iam mudar o calendário deles lá para estar conosco. Em nome de Jesus. Tem muita coisa acontecendo, irmão. Muita coisa acontecendo. Tem 3 países pedindo socorro. Pedindo a nossa presença. Mianmar, Índia e o Quênia. Irmão, imagina se eu tivesse já inserido em você toda essa visão. Você seria um Antônio lá no Quênia. Você seria outro Antônio lá visitando, fazendo a obra de Deus. Nessa mesma dimensão. Eu poderia ter a confiabilidade de falar assim, Felipe, vai no meu lugar. O Quênia. Vai no meu lugar para a Índia. Em nome do Senhor. Mas eu creio que esse ano nós vamos investir, começar a investir agora em fevereiro, para que esse ano já, de fevereiro, desse ano de 2026, eu possa dizer, Felipe, você vai no meu lugar, né, visitar lá Mianmar, em nome de Jesus. Tá? Em nome do Senhor. Porque você já sabe a visão. Você já entendeu a visão. Em nome do Senhor. Meu desejo era falar, Altair, eu quero te mandar o Paraguai. Porque você entendeu a visão. Tem pessoas de outros ministérios rodeando a nós, assediando a nós, tá? Com desejo de aprender a missão, para estar conosco, como o pastor Aníbal, lá, o apóstolo Aníbal, lá na Argentina, em nome de Jesus. Eu quero aqui pedir, os irmãos, ora por nós. Deus está abrindo o leque, está revelando as coisas com antecedência. Ele não está revelando todo o quadro. Tá? Mas eu estou dando passo por fé. Quando eu dou o passo, ele mostra, ele abre, ele revela. Então, em nome de Jesus, ora por nós. E nós vamos orar aqui agradecendo ao Senhor. E nessa dia 7 ao dia 13, nós vamos estar consagrando pastores. Tá? Consagrando pastores. Tá? É onde os pastores vão ser consagrados. De hoje em diante, os pastores não vão ser mais consagrados nas congregações. Vai ser na reunião ministerial. Tá? Não tem mais consagração feita de oficial. Tá? De oficial. De diácono vai ser feita dentro da congregação. Mas dos oficiais vai ser feita na nossa reunião ministerial, nosso encontro caritatismo. Não vai ser convenção, vai ser encontro caritatismo. E esse ano, Felipe, faz aí o banner depois, tá? Sobre 2026, o ano, né, da capacitação, caritatismo. Tá? Lembra disso. Se você não sabe o que é caritatismo, como tive alguns pastores falando aqui, eu não sei o que é caritatismo. Tá? Vem para essa convenção, ou para essa reunião, você vai saber o que é caritatismo. Tá? É o ano de nós investirmos o nosso legado nas pessoas. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pastora Deise, por favor.
eu quero pedir que você ore. Amém. Se você entendeu isso, por favor, você compreendeu isso, chore, chore mesmo. É tempo de mudança. Há uma visão linda. Senhor, nós queremos louvar pela tua palavra que foi ministrada. Palavra, Senhor, que penetrou, Senhor, a divisão da alma e do espírito, Senhor. Palavra que mexeu com os alicerces da nossa estrutura, Senhor. Senhor, que a tua palavra tenha caído numa boa terra, Senhor. Que possa produzir frutos. Que cada um de nós tenhamos entendido, Senhor, a importância do legado. A importância de formação de líderes. E que possamos estar investindo a nossa vida nisso. Senhor, como prioridade de vida. Como diz a tua palavra, Senhor. No nome de Jesus. Queremos pedir a tua bênção, um renovo físico, Senhor, um renovo, Senhor, de saúde para o pastor Antônio Paniago, papai querido, no nome de Jesus para a nossa pastora, estão cansados de tantas viagens, Senhor, papai querido, mas vai renovando, Senhor, no nome de Jesus e restaurando. Pai, também renova nossas forças como liderança MVN, Pai. Cada líder, Senhor, cada pastor, cada obreiro, cada líder de departamento que tenha entendido a palavra, Senhor, que possa ter entendido e que a sua palavra continue falando e que venha orientar, dirimir, papai querido, as nossas ações daqui por diante, Senhor, os nossos projetos de vida sejam, Senhor, pautados naquilo que nós ouvimos. Vai aclarando a visão e dando-nos força, Pai, para os nossos obreiros, nossos líderes, para que a nossa reunião, que vai acontecer do dia 7 ao dia 13 de janeiro, seja, papai querido, um grande marco espiritual de avanço nas nossas vidas, como missão MVN, como chamados pelo Senhor para uma missão e um propósito específico. Fortalece, meu Pai, dá estratégia para os teus filhos, Senhor, eu sei que nós precisaremos de muito dinheiro, papai querido, Senhor, meu Deus, vai abençoando, Senhor, no nome de Jesus, e dando estratégias, levantando mantenedores, para que essa grande festa aconteça e o teu nome mais uma vez seja glorificado. É o que nós te pedimos e te agradecemos, meu Deus. No nome de Jesus. Amém, porque a nossa missão é sempre maior que a nossa vida. A nossa missão é maior que a nossa vida.